Agora, de volta aos assuntos aqui do Brasil, porque Jair Bolsonaro e o PL decidiram priorizar a aliança com policiais, delegados, militares do Exército e guardas municipais na corrida pelas prefeituras das capitais do país. 11 dos 14 candidatos a prefeito e vice nas principais cidades são ligados às forças de segurança. Em São Paulo, Bolsonaro e PL indicaram como vice de Ricardo Nunes o coronel Ricardo Melo Araújo. A aproximação com os militares se dá pela crise de segurança pública no Brasil e também o posicionamento linha dura dos agentes que acaba agradando o eleitorado. Com quem vocês acham que eu vou começar essa rodada? Com ele, delegado Palumbo. Queria que o senhor trouxesse essa análise e reflexão, essa aposta de Jair Bolsonaro e do PL em priorizar figuras oriundas das forças policiais e forças militares também para as eleições municipais, prefeitos e também vices, delegado Palumbo. É natural, porque tanto os policiais militares, os guardas civis, os policiais civis, eles pendem mais para o lado do Bolsonaro, isso é muito claro, né? E a escolha do coronel Melo Araújo foi excelente, porque ele foi um daqueles coronéis que a gente costuma dizer que é linha de frente, que ele ia para o confronto, que ele era atuante, ele não era aquele coronel que fica lá no gabinete, não vai para a rua, não se preocupa com a tropa. Acho até que ele deveria ser o prefeito e o Ricardo o vice. Mas, enfim, não sou eu que escolho isso. É muito natural, né? E tem diversos candidatos, eu converso com eles todos os dias, que são do PL, que entraram no PL por causa do Jair Bolsonaro. Não foi por causa do Valdemar Costa Neto, não. Foi por causa do Jair Bolsonaro, porque querem se vincular à imagem de Bolsonaro. Aliás, muitos deputados se elegeram, deputados ligados à área da segurança, colocando a sua imagem junto com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro tirar esse apoio, esse candidato, esse político, ele cai. E isso é muito natural. Eu vejo com bons olhos, sim, Candidato. Agora, Mota, se a gente fizer um paralelo, uma comparação com a Câmara Federal, por exemplo, a gente observa que a chamada, eu até acho um termo pejorativo, mas a chamada bancada da bala, que são aqueles parlamentares com alguma ligação com forças armadas ou forças policiais, cresceu muito nas últimas legislaturas. Enfim, queria que você trouxesse, claro, a sua reflexão sobre esse apoio de Jair Bolsonaro com militares, esse apoio ofertado também nas eleições municipais. Mas por que essa bancada tem crescido tanto? O eleitor vê nessa figura o quê? Uma figura séria, que não se corrompe, que cumpre a palavra, o juramento? É alguma coisa nessa linha, Mota? Isso não é exatamente um fenômeno novo, né, Candidato? Em 2018, a gente já viu o surgimento de muitas candidaturas de policiais e de militares. Eu acho que a razão para isso é que é a prioridade número 1 do brasileiro, é se ver livre da bandidagem. O cidadão brasileiro vive com medo do crime. Para a maioria das pessoas não há assunto mais importante do que esse. E, infelizmente, esse assunto é ignorado pela maioria dos políticos. Eu digo isso com a experiência de quem durante muito tempo já vem estudando, tentando entender o que acontece com o Brasil. A maioria dos políticos vai falar com você sobre creche, sobre escolas, sobre bolsa isso ou bolsa daquilo. Na hora que você fala de segurança pública, ninguém quer conversar sobre isso. E uma das consequências disso é que o sistema de justiça criminal brasileiro foi dominado pelo pensamento garantista, né? Garantista é um pensamento que quer garantir os direitos dos criminosos. O cidadão de bem que se vire. Então, lançar candidatos capacitados para tratar do assunto segurança pública não é um truque bolsonarista, como eu vi alguns veículos de mídia dizendo, né? Uma manobra bolsonarista. Na verdade, isso é uma resposta a um dos maiores anseios da população brasileira. E eu acho, Candidato, que é por causa do surgimento desse grande número de candidaturas ligadas à segurança pública que a gente, aos poucos, está vendo o cenário da segurança pública começar a melhorar. E aí eu lembro mais uma vez, amanhã a gente estreia o Conexão Mota
justamente com o secretário de Segurança de São Paulo, que tem muito a falar sobre isso. É isso, amanhã, 22 horas, 10 da noite, coladinho com o Jornal Jovem Pan estreia, hein? Conexão Mota imperdível aqui na programação da Jovem Pan News. Você, Dávila, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, firmando aliança com vários militares, ex-militares, para as eleições municipais. Agora, muitos ficam surpreendidos, né? Porque, em tese, segurança pública costuma ganhar corpo nas campanhas para eleição para governadores, né? Não para prefeitura. Caniato, mas é o que o Mota bem lembrou. A questão da segurança pública é o problema número 1 que tira o sono de todos os brasileiros em qualquer cidade. Porque antigamente o problema da segurança pública era problema das cidades grandes. Não, hoje em qualquer cidade do interior as pessoas estão preocupadas com roubo, com droga, né, com a entrada do crime organizado. Então hoje é uma coisa que tira o sono do brasileiro em geral em qualquer região, do pobre, do rico, da região rural, da região urbana. Então é uma sinalização de que a segurança pública entrou de fato na pauta do brasileiro e ele entende que isso é fundamental para fazer a sua escolha. Inclusive em São Paulo, o candidato da esquerda, o Boulos, também escolheu um militar para estar na sua equipe lá, para coordenar seu plano de governo, para mostrar que ele tem alguma preocupação com segurança pública. Então, não é só uma coisa hoje que eu vejo da direita, mas de qualquer pessoa que tem a chance de ganhar uma eleição. Agora, eu acho que vai muito além da escolha de um militar ou de um policial. Eu gostaria de dar um exemplo aqui em São Paulo. O delegado Palumbo acabou de dizer aí as qualidades do Melo Araújo, que é o vice do Ricardo Nunes. Mas ele fez um trabalho extraordinário como gestor público. Ele acabou com a corrupção, com a bandidagem na CEAGESP, colocou ordem na casa, acabou com o crime local. E isso, ao meu ver, engrandece a imagem de Melo Araújo, não só como policial, com esse currículo que o delegado Palumbo bem mencionou, mas como gestor. Acabou com a máfia, com a corrupção, e uma empresa que dava prejuízo passou a dar lucro no fim da gestão de Melo Araújo. Pois é, delegado Palumbo, tem um aspecto que é importante a gente refletir com o nosso público, que deve certamente entrar na pauta de discussões entre os candidatos à prefeitura das principais capitais ou aquelas cidades com uma quantidade importante de habitantes, né? Quando se cobra uma guarda civil metropolitana mais atuante, aquela que de fato tenha poder de polícia. Muito se fala, né? É preciso ofertar, dar poder de polícia para a Guarda Civil Metropolitana. Conta pra gente como funciona o regramento para a Guarda Civil. Isso depende da legislação municipal, via Câmara de Vereadores. Em São Paulo, por exemplo, tem Guarda Civil que se utiliza de arma de fogo. Outras capitais não, basta um cacetete. Explica pra gente essa distinção e como isso deve pautar grande parte dos debates esse ano. É uma decisão do prefeito, né? Agora, eu sou um dos autores da PEC 57 para colocar a Guarda Civil no artigo 144 como polícia municipal. E eu tenho visto, eu viajo muito, vou muito para o interior, vou de um lado para o outro o tempo todo, e eu tenho visto que quando o prefeito investe na guarda, cai os índices criminais. São José dos Campos é um grande exemplo disso. É uma das cidades mais seguras do Brasil para se morar. Por quê? Porque o prefeito ele não ficou esperando do governador, do presidente da República, ele colocou bons equipamentos, uma boa base, um bom salário e um bom armamento. E é isso que a gente precisa fazer com a nossa guarda. E só corroborando com o que o Dávila falou, o Melo Araújo ele é um homem de coragem. Agora, lá no CEAGESP, eu estive lá recentemente, já voltou tudo, já voltou a corrupção, já voltou a prostituição infantil, já voltou o tráfico de drogas e a gente precisa de gestores com coragem. Eu me lembro que quando eu era vereador, eu mesmo entrei numa subprefeitura e prendi um fiscal corrupto. E isso requer um pouco de coragem. Qualquer um do povo pode prender, basta ter coragem. E eu alertei o prefeito várias vezes, olha, está acontecendo isso, ele não tomou atitude. Eu fui lá, entrei e prendi. Por isso que eu falei que, para mim, o Melo seria o candidato e o Ricardo o vice.
É isso, só para as pessoas que não são de São Paulo, o CEAGESP é uma companhia de entrepostos e também armazéns gerais que acaba abastecendo grande parte da região metropolitana de São Paulo com hortifrutis e tantos itens importantes que abastecem a nossa economia e o comércio em geral, né, Dávila? Quer fechar você, Dávila? Correto. Aliás, não só São Paulo, mas quase que o Brasil inteiro, porque então é um centro de distribuição impressionante. E veja só, era um antro de corrupção, de perda de dinheiro público, de prostituição, de venda de droga, e ele arrumou a casa. Você veja como, com boa gestão e coragem, o que se pode transformar uma cidade. E aí, como acabou de dizer mesmo o delegado Palumbo, já voltou tudo de novo. Olha que absurdo essa descontinuidade da boa política pública. Por que não dar continuidade a uma política pública que deu resultado? Por que tem que essa história, cada vez que muda o governo, joga tudo na lata de lixo que o outro fez porque tem o carimbo do governo passado, ao invés de entender que certas coisas são benéficas para a população e que nós temos de dar continuidade à política pública? Porque é isso que a população espera dos seus governantes.